A vida é uma luta por sobrevivência, e o homem moderno carrega as profundas marcas desse processo conturbado em seu espírito. Muitas vezes, aquele inocente desenho infantil é baseado em fábulas que se originam em duras lições aprendidas pelos nossos ancestrais, passadas de geração em geração. Muitos dos contos de fadas que ouvimos não tratam-se de meros desfrutos mentais para entreter a mente. Na maioria das vezes, são ecos da luta pela sobrevivência dos nossos antepassados. Lições enraizadas muito além da tradição, literalmente marcadas em nosso DNA. As emoções que emergem em algumas histórias não são simplesmente medo do desconhecido, muito pelo contrário. São sussurros de outras eras que ainda atuam em nossos genes, tentando nos manter longe dos perigos que por muito tempo rondaram. Nas histórias para dormir, em lendas antigas, ouvimos falar de ogros espreitando em florestas, goblins nas sombras, trolls vivendo em cavernas escuras, gigantes. Mas e se alguma dessas criaturas não fossem apenas lendas? E se não fosse apenas a imaginação criando espantalhos por sentir medo do desconhecido, mas sim sombras de um passado real que um dia fez parte da nossa jornada nesse mundo? Como já foi dito em outros episódios, durante a maior parte da história humana, o Homo sapiens não estava sozinho. Dividia o mundo com outros hominídeos, e provavelmente as histórias que contamos sobre os outros, nossos rivais, predadores, vizinhos, foram sendo adaptadas por dezenas de milhares de anos até o ponto de parecerem contos de fadas distantes da realidade. Mesmo assim, existe uma precisão perturbadora em muitas delas. Os sapiens, que vagaram pela África muitas vezes, encontraram o Homo naledi, uma criatura humanoide com pernas longas e esguias, pés quase idênticos aos nossos, adaptados para longas caminhadas, mas com dedos curvados para agarrar galhos, ombros apontados para cima como os de um macaco-aranha que vive a maior parte do tempo em árvores. Os fósseis mostram que talvez escalassem tão facilmente quanto andavam, talvez dormissem em árvores por segurança. Nas profundezas das cavernas Rising Star, na África, arqueólogos encontraram os restos de 15 indivíduos. O posicionamento cuidadoso dos corpos sugere que foram colocados ali de forma deliberada. Mostra que uma espécie que tinha o cérebro com apenas 1/3 do nosso era capaz de pensamento simbólico e raciocínio inteligente. Provavelmente tinha crenças próprias. Um pouco mais ao norte, os neandertais com testas baixas e sobrancelhas proeminentes tinham os olhos fundos e narizes largos, sobre mandíbulas sem queixo. Adaptados ao frio brutal da Idade do Gelo, eram mais baixos que nós, mas incrivelmente fortes, com ossos espessos e músculos densos. Caçavam mamutes e renas com ferramentas habilmente feitas de madeira e pedra e vestiam peles costuradas com agulhas de osso. Alguns sítios revelaram ossos humanos quebrados para extração de tutano, com marcas de corte idênticas às deixadas em carcaças animais. Se trata-se de canibalismo ou rituais que já não compreendemos, jamais saberemos dizer. Nas montanhas da Ásia, um oponente que estava além da nossa altura, literalmente. Os denisovanos possuíam crânios largos, traços robustos com dentes excepcionalmente grandes e cérebros que talvez superassem os nossos. Eram mais altos que a maioria dos humanos modernos e dominavam em estatura todas as outras espécies humanoides da época. Corpos poderosos e mãos grandes, feitos tanto para a resistência quanto para a força. Ao sudoeste, na Indonésia, vagavam os Homos florescenses, adultos totalmente crescidos, com um pouco mais de 1 metro de altura, pés grandes em proporção ao corpo que lhes conferiam um andar arrastado, crânios primitivos, sem queixo. Ainda assim, fabricavam ferramentas finamente lascadas, caçavam elefantes pigmeu de Bornéu e dominavam o fogo. E havia muito mais. Na África, os hominídeos fantasma, dos quais não possuímos absolutamente nenhum registro fóssil, têm sua existência confirmada no DNA de africanos ocidentais modernos. Um lembrete do quão pouco sabemos sobre a nossa própria ancestralidade. Tínhamos o Homo habilis e o Homo rudolfensis, os primeiros fabricantes de ferramentas confirmados, e também o Paranthropus, caminhantes eretos com braços semelhantes aos símios, rostos largos e achatados, emoldurados por maçãs do rosto proeminentes. Apesar de serem herbívoros, sua presença devia ser igualmente perturbadora. Quem sabe quantas outras espécies podem ter vagado por esse planeta? O processo de fossilização é algo muito específico que aconteceu com uma porcentagem ínfima dos indícios. Muitas ainda serão descobertas, outras serão para sempre esquecidas. Criaturas que nos observavam das árvores, lutavam contra nós e algumas vezes até talvez nos vissem como alimento.
E é aí que as lendas começam. Pelo mundo afora, temos uma infinidade de tradições populares que falam de criaturas humanoides que vivem em cavernas, odeiam a luz do sol e possuem força monstruosa. Na mitologia nórdica, os versos do Edda trazem o vocábulo troll, feios, de membros longos e perigosos, que temiam a luz e às vezes raptavam mulheres humanas. Por séculos foram apenas histórias, até a arqueologia desenterrar ossos de neandertais naquelas mesmas paisagens da Escandinávia, mais fortes que nós, habitantes de cavernas adaptados a baixa luminosidade, com grandes órbitas oculares e áreas visuais expandidas no cérebro, provavelmente evoluídas para enxergar nas condições nubladas e escuras da Europa glacial. A porcentagem de DNA neandertal na maioria das populações modernas mostra que as histórias sobre rapto de mulheres talvez não sejam tão fantasiosas assim. No folclore, gigantes são humanoides monstruosamente grandes, com força sobre-humana, presentes em mitos de culturas no mundo inteiro. Não é difícil imaginar que tais histórias possam ter surgido de encontros com os denisovanos, mais altos que qualquer outra espécie humana de sua época, de crânio largo, corpos robustos e perfeitamente adaptados à vida nas montanhas. Eles foram identificados a partir de um fragmento de dente e de dedo, na caverna de Denisova, na Sibéria, local onde o folclore é abundante em relatar seres monstruosos que atraíam as crianças para a floresta. E se esses relatos forem memórias perdidas de encontros com essa espécie que apenas recentemente emergiu no cenário arqueológico? A lenda do Ebu Gogo na Indonésia descreve pequenos homens peludos que viviam em conflito com os humanos. Possuíam um dialeto próprio e caminhavam com uma barriga proeminente, roubavam comida e às vezes sequestravam crianças. Na lenda, os habitantes da Ilha de Flores se revoltaram e decidiram exterminá-los. Quando os fósseis de Homo florescenses foram encontrados na caverna de Liangbua, muitos antropólogos rapidamente fizeram a comparação com o mito. Baixa estatura, viviam em cavernas, aparência primitiva e relação de conflito com seres humanos. Esses paralelos não são isolados. Repetidas vezes, locais e características de seres míticos coincidem com o registro fóssil, mostrando que as histórias são uma memória cultural muito antiga de encontros reais. Dos primeiros mitos gravados em tabuletas de argila na Mesopotâmia há mais de 4.000 anos, as sagas nórdicas e as tradições orais mais antigas ainda vivas hoje, os seres monstruosos quase humanos aparecem praticamente no mundo todo. Mas e antes da escrita? E se esses monstros dos contos de fadas são ecos de encontros reais com nossos antigos parentes? Histórias transmitidas por dezenas de milhares de anos, muito antes de qualquer palavra ser registrada. Há indícios de que sim, parece impossível, afinal, mitos e contos de fada se distorcem e se perdem com o tempo. No entanto, a ciência sugere o contrário. Um estudo de 2016 da Universidade de Durham rastreou certos contos populares como o Ferreiro e o Diabo até pelo menos 6.000 anos atrás, mais antigos que a Idade do Bronze, sobrevivendo a incontáveis recontagens. O povo Gunditjmara, da Austrália, conta sobre a erupção do vulcão Budit Bin, que espalhou lava pela Terra, um evento que a geologia confirmou ter ocorrido há 37.000 anos atrás. Tradições orais inuites e de nativos americanos descrevem costas e marcos geográficos hoje submersos desde a última era do gelo, detalhes confirmados por mapeamentos geológicos. No século XIX, o folclorista escocês David McRitchie sugeriu que contos irlandeses e escoceses sobre fadas pequenas e esquivas poderiam preservar memórias de populações pré-célticas, povos empurrados para as margens por invasores posteriores. Ele notou que muitos lugares ligados a lendas frequentemente revelavam-se túmulos pré-históricos ou sítios ricos em achados arqueológicos. Robert L. Kelly, and the Lifeways of Hunter-Gatherers, reuniu décadas de pesquisa em sociedades orais de pequena escala e mostrou que tradições orais podem permanecer surpreendentemente estáveis por longos períodos, especialmente quando cumprem uma função prática: ensinar habilidades de sobrevivência, marcar territórios ou explicar quem somos. As palavras mudam a cada recontagem, mas a trama central, as figuras principais e as lições essenciais permanecem. Os navegadores polinésios sabiam bem disso.
Muito antes de existirem mapas, cruzaram oceanos inteiros memorizando os caminhos através das estrelas, sequências precisas de astros que nasciam e se punham conduzindo a cada ilha. Eles eram ensinados em forma de cantos, cujo ritmo e repetição fixavam a memória. O resultado? Um sistema oral que preservou a ordem exata de estrelas e ilhas por séculos, tempo suficiente para manter viva a navegação até o contato europeu. Em estudo após estudo, antropólogos encontram o mesmo padrão. Histórias de importância prática ou identitária resistem à mudança, mesmo após gerações de transmissão oral. Os detalhes vitais, onde está cada ilha, onde mora o perigo, quais sinais indicam o problema, podem ser preservados por centenas ou até milhares de anos. Os floreios mudam, os nomes mudam, mas a verdade essencial permanece. Contar histórias é algo profundamente humano, parte de quem somos. No momento em que nossos cérebros se tornaram capazes de linguagem complexa, começamos a tecer avisos, lições e histórias em narrativas passadas aos filhos. Não é apenas um passatempo, é sobrevivência. Então, se nossos ancestrais compartilharam o mundo com outras espécies humanas por centenas de milhares de anos, será que não teriam contado histórias sobre elas? E se essas histórias foram contadas tantas vezes, será que ainda não estão conosco, disfarçados de fábulas infantis? Outra pista interessante é uma reação instintiva e estranha que carregamos, capaz de literalmente arrepiar nossa pele. Em 1970, o roboticista japonês Masahiro Mori fez uma observação curiosa. À medida que o design de um robô se tornava mais humano, as pessoas reagiam positivamente até um certo ponto, onde a reação se invertia. Em vez de simpatia, surgia desconforto, repulsa e até medo. Era quase humano, mas havia algo errado. Mori chamou essa queda de conforto de Vale da Estranheza. Quando algo parece quase humano, mas não totalmente, nosso cérebro recua. Mas por quê? Alguns cientistas sugerem que é um mecanismo de sobrevivência ancestral. Macacos estremecem diante de qualquer coisa vagamente parecida com uma cobra, porque cobras foram seus predadores por milhões de anos. É uma resposta evolutiva imediata. E se tivermos um instinto semelhante para rostos quase humanos, mas não iguais aos nossos? E se alguma dessas espécies extintas não foram apenas nossos vizinhos, mas também nossos predadores? Se for assim, os gigantes, ogros e trolls do folclore, que tantas vezes roubam e comem crianças, podem ser reflexos de um perigo muito real. Existem outras explicações possíveis para o efeito do Vale da Estranheza, e nenhuma teoria foi comprovada além da dúvida. Mas se um Neandertal ou um denisovano pudesse dominar você e talvez visse seus filhos como alimento, o instinto de temer esses rostos pode ter se gravado em nossa própria biologia. E assim, os monstros dos contos de fadas podem não ser pura fantasia, mas avisos guardados em nossos genes e histórias, nos alertando a desconfiar do humano que não é exatamente um humano. Há pelo menos 100 mil anos, talvez mais, nossos ancestrais já tinham linguagem para contar histórias à luz da fogueira. Histórias sobre onde encontrar água, onde os predadores espreitavam, quais rostos significavam amigo e quais significavam perigo. Alguns antropólogos acreditam que foi justamente a cooperação, que se traduz nessa habilidade de compartilhar avisos e transmitir conhecimento, que deu ao Homo sapiens a vantagem sobre todas as outras espécies humanoides. E talvez, quando contamos aos nossos filhos sobre gigantes, ogros e trolls, ainda estejamos repetindo um aviso sussurrado no escuro por um pai ou mãe que tinha visto tais seres com os próprios olhos, os antigos humanos por trás das lendas.